Estamos iniciando mais um programa, Momento Tecnologia, da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. E hoje temos o prazer de receber um amigo de longa data e nosso secretário da Habitação aqui de Osasco. Serginho, um prazer tê-lo com a gente, de aceitar o nosso convite para esse bate-papo. E, começando, a gente tem uma pergunta jargão do nosso programa. Por que enveredou para essa área de arquitetura? Qual foi a influência que você teve na vida profissional? Primeiro, obrigado, Paulos, né? Pelo convite aqui do Momento Tecnologia. É um prazer sempre poder estar com vocês. Acho que meu pai ele era um pequeno construtor, né? Quando eu tinha aí uns 4, 5 anos, eu morava dentro de uma obra, né, que ele estava fazendo. A gente morava, era um pequeno prédio ali no bairro de Santana, em Porto Alegre. E eu ficava o dia inteiro, né, olhando construção, olhando obra, olhando tudo isso. Então, eu acho que desde muito cedo eu sempre havia dito que eu gostaria de ser arquiteto. E acabei entrando. Fui técnico em edificações, né, me formei em técnico em edificações, Colégio São Judas, e depois, na Universidade de Guarulhos, me formei arquiteto. Legal. E aí, como que foi a sua vinda aqui para Osasco? O que o aproximou com a nossa terra aqui? A gente tinha feito... eu tinha participado da administração no ano 2000, 2004, de São Paulo, fui superintendente da habitação popular, realizamos uma série de trabalhos. No ano de 2004, o Emídio havia sido eleito aqui prefeito, foi conhecer lá a experiência que havia tido em São Paulo. Começamos uma conversa, um bate-papo e tal, e acabou surgindo o convite. Ele falou, né, por que você não vai para Osasco tentar, né, se dá para implementar essas questões de habitação e desenvolvimento urbano? Eu acabei aceitando o convite, né, e estou aqui desde 1º de janeiro de 2005, né? Já é uma vida aqui, né? Então no 12º ano que eu estou aqui em Osasco, e é sempre um grande prazer, porque a gente... E um grande desafio, né, Sérgio? Porque a Osasco sempre teve carência habitacional, de urbanização, né? Aqui é uma cidade que tem muita coisa a ser feita, né? E, pelo visto, muitos projetos já foram desenvolvidos e implantados, né? Muitos, viu, Paulo? Porque a gente chegou aqui, Osasco havia feito a construção, em toda a história dela, de 200 unidades habitacionais, né? Os conjuntos Lindolfo Collor e o conjunto Ulisses Guimarães, os dois juntos dão 280 unidades habitacionais que foi construído ao longo dessa história. A gente arriscamos muito no começo, mas deu certo. No primeiro ano, nossos recursos, nosso orçamento era um orçamento extremamente limitado, né? Na época, em torno de 10, 11 milhões de reais, 2005. E com esse orçamento a gente acabou tomando uma decisão, né? Pegamos o orçamento inteiro e aplicamos tudo em grandes projetos. Não fizemos obras, né? Tocamos a única obra que estava em andamento, que era a obra do Habitat Brasil Beach, no Conjunto Vitória, e pegamos e aplicamos tudo em grandes projetos, né? Fizemos projetos para o Morro do Socó, fizemos projetos para o Vicentina, contratamos grandes projetistas, grandes arquitetos, para a área BK, para o Morro do Sabão, enfim, investimos tudo que a gente tinha em projeto, né? Até era um debate com o prefeito, ele falou, mas não vamos fazer obra? Eu falei, nós vamos fazer muito pouca obra com esse recurso, foi melhor a gente ter um banco de projetos. E logo depois, no ano seguinte, veio o PAC 1. Você tinha pouquíssimo tempo para apresentar projetos e a gente já estava com eles prontos. Estava com todos eles prontos. Então, nós conseguimos aprovar praticamente quase todos os nossos projetos, né? Aprovamos Morro do Sabão, Portal Campo, Portal Menck, Jardim Vicentina, Área BK, Morro do Sabão e outros, né? E conseguimos recursos para todas essas obras, né? São tudo favelas que foram urbanizadas, né? Praticamente todas prontas hoje em dia, né? E hoje a gente já toca outras urbanizações, né? Como a área do SM2 de Santa Maria, como o Açucará, que a gente já iniciou, como o Rochdale, né? Que está com obras intensas agora,
e grandes, né? Mais de 100 milhões de reais investidos no Rochidale, que vai terminar com as enchentes também do Rochidale. Então, acho que a gente agiu certo naquele momento, que foi investir num grande banco de projetos e que eu acho que a gente conseguiu dar uma mudança, né, nesse quadro, né? Eu estava falando que a gente tinha em Osasco 200 unidades construídas, né? E não tínhamos regularização fundiária na cidade. Hoje, Osasco, nesses últimos 12 anos, né, a prefeitura conseguiu entregar mais de 5 mil unidades habitacionais. Uma grande diferença, né? É um número já, né, grande. Isso de unidades construídas, mas assim, famílias atendidas por urbanização, muito, muito maior. E de regularização fundiária, a gente atingiu mais de 20 mil famílias que receberam os títulos registrados em cartório. Maravilha. Sérgio, é interessante. Bom, em primeiro lugar, bem-vindo novamente aqui. Obrigado. Você já é habituê nosso aqui. E feliz de você estar aqui hoje, porque hoje nós conseguimos equilibrar as coisas aqui. O nosso presidente da associação, o Egídio, não está presente. Normalmente são 2 engenheiros e um arquiteto. Então hoje nós estamos nos 2 arquitetos e um engenheiro. Estamos em maioria agora. Estamos em maioria hoje. Mas eu estou feliz, eu estou tranquilo. Né? Mas é interessante que nesse balanço dessas obras lá, desde o início da sua vinda, contou muito a questão do planejamento, né? Não é uma questão, e a gente tem isso passado aí 10 anos, né? Desde do Emílio, que iniciou, deu pontapé, começou a pavimentar essa estrada, né? Passado aí 10 anos, a gente vê que muita coisa foi construída, além de outros motivos, por ter um planejamento e ter projetos, né? E isso é importante, né, para os jovens que nos assistem, que têm aí como referência profissionais da área, que o planejamento ele independe quase que da profissão, mas ele é importantíssimo para qualquer empreitada, quanto mais para a habitação de uma cidade. Como Osasco, que tem quase 1 milhão de habitantes, né, Sérgio? É importante mesmo, Paulo. Se a gente for... A gente já tinha feito um debate muito intenso em 2004 de como que seria a secretaria, né? Porque eu sou um dos que defendem que é impossível você dissociar a questão habitacional do desenvolvimento urbano. Isso. Né? Você não pode, ele não é uma coisa específica, ele não é uma construção de casa, tem que ser uma construção de cidade, né? E antes de você era separado, salvo engano. Era separado. É verdade. Na verdade, foi a junção de 3 secretarias. É verdade, me recordo disso. A gente juntou a Secretaria de Habitação, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e o georreferenciamento, que ficava em outra secretaria. Isso. Então, nós juntamos tudo isso nessa Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. O georreferenciamento e o desenvolvimento urbano dão as grandes linhas da cidade, né, as grandes... E a habitação é uma parte disso, né? Uma coisa que a gente... da onde vem os recursos, né? Hoje a gente tem um fundo municipal de habitação e desenvolvimento urbano e um conselho, que é quem decide para onde vai, não é a prefeitura, onde vai esse recurso, né? A prefeitura... da sociedade representada, né? 1/3 da sociedade civil, 1/3 do movimento social e 1/3 da administração. Né? São 30 membros, esses 30 membros é que definem para onde vão os recursos e também quem faz a fiscalização desses recursos gastos na... E da onde? Ele é oriundo da onde, né, esses recursos? Ele é oriundo da construção. Quando o cara vem empreender alguma coisa grande em Osasco, ele tem que fazer um depósito no Fundo Municipal de Habitação, através de fórmulas lá, se ele vai mudar o zoneamento, se ele vai construir a mais, ele vai ter um potencial construtivo, esse recurso entra no fundo e é ele que dá as contrapartidas do município e que banca as políticas habitacionais e de desenvolvimento urbano. Então, essa balança social da construção, a gente consegue ter no desenvolvimento urbano junto, né? Porque senão você não fica dissociado, né? É interessante que você observou muito bem, eu acho que não é só a habitação, né? É o desenvolvimento da cidade. Sim. E quando você pensa cidade, você tem que pensar de uma maneira mais ampla. Sim. Né? De poder ajeitar exatamente aquela organização desordenada, entre aspas, né? Porque não é uma organização. Quando houve aqueles inícios da cidade de Osasco, ela foi meio desordenada. Agora a gente tem que colocar o eixo de toda essa parte urbana, né? Isso é muito importante, eu achei muito importante essa observação sua. E é outra coisa interessante que
pela dinâmica que foi dado pela administração, em muitos momentos, eu acredito que você deva sofrer isso quando está em plenárias e tal, há um certo, vamos dizer, tangenciamento, às vezes, com a Secretaria de Obras, né, que é o BABA, né? Porque a gente fala em desenvolvimento urbano, você falou de urbanização, de áreas livres, que foram feitas muitas, eu acho que nesses 10 anos foram feitos quase que muito mais do que o que já se passou, né, nas outras administrações, mas eu vejo que tem um outro ponto que talvez aí não seja exatamente da sua área, mas como cidadão, como arquiteto, como urbanista, eu queria a sua opinião, que é, como você falou, das construtoras que vêm de fora. Hoje nós temos um assédio das grandes construtoras, descobriram Osasco, né? Aí de fora, e tem, para nossa felicidade, para a felicidade da cidade, né? Isso é muito bom. Mas isso é fruto de um planejamento, né? Pois é. Como você vê isso hoje, Serginho? A gente, Paulo, fez ali a gente fez algumas mudanças na questão de aprovação, né? Então, eu lembro que na parte de Aprove, né? Departamento de Aprove, nós tínhamos pilhas e pilhas e pilhas de processo, e o cara não tinha nem sim, nem não, às vezes estava parado lá há 3, 4, 5 anos, e a pessoa não tinha nenhum retorno do que estava... e era tudo meio no balcão, o cara fala ali, né? Então, o que a gente fez foi dar uma mudada nisso, né? A gente primeiro eliminou todos os processos que estavam dentro, né? Criamos novas regras, facilitadores. Então, hoje, você vai lá com hora marcada, né? Um arquiteto, um engenheiro é recebido ali, vai na mesa do técnico que está aprovando, é debatido, né? A gente participa dos projetos maiores, né? Com tudo isso. Isso criou o quê? Hoje nós temos uma... Se você entrar certinho, com todos os documentos ali, em questão de 45 dias, 50 dias, você está com o seu projeto aprovado. Então, isso trouxe as construtoras de fora também para Osasco. Óbvio que a gente também sempre dialogou e dialogamos muito bem com as construtoras de Osasco, porque elas são daqui, são da casa e já investiram muito aqui. Então, elas devem sempre ter um preferencial, vamos falar assim. Sim. Mas a gente recebeu grandes construtoras, que a gente não tinha em Osasco, como você falou. Né? Hoje, só para a gente poder pontuar, ela foi eleita, né, pelo mercado imobiliário. Osasco está entre as 4 melhores cidades para se investir no Brasil. Nossa. Né? No Brasil, né? Campo Grande, Osasco, está entre as 4. Né? Acho que São Paulo, a outra, acho que é Santo André, se não me engano. Mas está entre as 4. Nosso PIB, que era o 7º, 8º do estado, hoje o nosso PIB é o 2º. Só perde para São Paulo. Só perde para São Paulo, e aí é injusta a comparação, até não tem como, né? São 11 milhões de habitantes, território muito grande. Mas o Osasco deu um salto, deu um pulo. Inclusive qualidade, né? A gente vê que antigamente era engraçado quando a gente chegou aqui, assim, eu cheguei, se olhava o panfletinho do cara, ele falava perto não sei da onde, perto não sei do quê. Hoje não, ele bota Osasco. Tá certo, né? tá Não é mais verdade, perto, é verdade. Osasco. Né? Então, legal. Quer dizer, deu um up, né? Deu um up. Serginho, nós vamos só interromper, que já chegamos no intervalo. Tá ok. Vamos dar uma interrompida e daqui a pouco a gente volta. A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas, Equipa Bem, crédito agrícola, construa já, aquisição de veículos, auxílio empreendedor, férias mais, garante saúde, Educatec, entre outros. Entre em contato e seja um sócio contribuinte. Mútua São Paulo, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Muito mais qualidade na sua vida. Estamos retornando do nosso intervalo, no nosso programa Momento Tecnologia, um programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. E você, meu amigo, quando vai contratar um profissional da área, tanto da engenharia como da arquitetura,
não esqueça de exigir dele o ART. O ART é um comprovante de segurança daquilo que você está sendo contratado. E, amigo profissional, na hora de emitir o seu ART, lá no campo 38, no campo 7, coloque 038 ou mencione Osasco. Você estará contribuindo com a associação que fatalmente estaria retornando para você. Agora vamos retornar, Serginho. Só fazer um adendo, Paulinho. No caso dos arquitetos é RRT, não se esqueça disso. Né? Vamos fazer justiça. Né? Hoje eu posso nadar de braçada, nós somos em 2 arquitetos. Não, mas peraí, eu também sou engenheiro urbano, porque eu também fiz urbanismo. Então está tudo mesclado, estamos em casa. Serginho, é interessante, né? A gente estava falando no primeiro bloco dessa mudança da cara de Osasco. Quando você mencionou que a cidade tomou essa pujança, é verdade, a gente começa a ver naturalmente, porque não é só na parte habitacional, né? Porque a obra de infraestrutura tem que atender essa demanda, né? Tudo envolve uma série de outros fatores que vem agregar dentro da construção. E quando você cita essa ideia de haver captação de recursos para permitir que as construtoras façam um bom investimento, fatalmente elas estão contribuindo para agregar próprios, né, dentro da comunidade. Né? Então, isso leva a crescer a cidade. Né? É essa jogada, né, que eu falo em termos urbanísticos, que faz o crescimento da cidade. E é interessante que a gente percebeu realmente que nessa última década, Osasco mudou de cara. Né? Eu até ilustraria, se você me permitir, Paulinho. Com certeza. Porque nós tínhamos, eu me recordo bem, que nós tínhamos um DUS, que é o Departamento do Uso do Solo, antes da chegada, eu digo da administração, né? Porque o Sérgio foi o articulador, e aí tem que se fazer justiça. Nós saímos de uma condição ali que era só não tinha régua a ter, mas era tudo no papel, hoje para uma condição digitalizada. A gente manda o projeto por meio digital, né? Então, isso daí é um grande avanço e dá celeridade, né? E é interessante porque outro dia, falando não sei com quem aqui, a gente participou da história, e é interessante, o Sérgio planejou esses projetos lá atrás e colocou em prática essa mudança. Como é que foi? Como é que você pegou? Porque eu lembro, é legal a gente lembrar, porque a história sendo contada aqui por quem fez, né? O reconhecimento. É um desafio, né? Era complicado. Eu sei, por ter uma atividade na área, era um dos travado. E hoje, lógico, as mil maravilhas, não. Tem coisas que dá para melhorar, sempre. Se Deus quiser, até a gente morrer, nós temos que estar melhorando, né? Mas mudou muito, não? Mudou bastante, viu, Paulo? A gente chegou, a situação era assim, relativamente complicada, né? Primeiro que foi a junção de três locais diferentes, e criar essa nova concepção de que uma coisa estava interligada com a outra e tudo mais. A gente não dispunha ali de arquitetos, engenheiros, por exemplo, dentro da habitação. Tinha pouquíssimos arquitetos e engenheiros. Então, nós começamos a contratar arquitetos, engenheiros, assistentes sociais, psicólogos, que trabalham em todas essas áreas. Hoje, a Secretaria tem um quadro técnico, que ela não tinha, né? Faltava estrutura, né? Estrutura, eu falo, na habitação, no prédio da habitação ali, nós tínhamos um computador. Ele era tratado igual uma vaca sagrada. Ele ficava numa sala com um cadeado, assim, com ar-condicionado. Com ar-condicionado. E você precisava ter uma autorização do secretário para usar. Eu falei, mas, pelo amor de Deus, né? Isso aqui tem que ter um em cada mesa, não tem, né? Então, hoje os técnicos, cada um tem uma mesa, se faz projeto, né? Tudo é via mailing, né? Então, mudou muito, né? Essa concepção. O DUS, como você falou, também estava lá atrás, né? Uma coisa antiga para provar. Você não consegue dialogar. Hoje, com que as construtoras, né? O construtor, ele faz conta.
Se você for demorar 8, 9, 10 meses para construir, ele não vai para aquela cidade. Verdade. Por que ele vai lá? Qual é a vantagem que ele vai ter? Não é verdade? Ele prefere ter as contas lá, mesmo que ele pague a contrapartida, mas em 3 meses eu estou com o meu projeto aprovado. Né? Então, isso tudo a gente tem que botar na balança. Então, eu acho que você fala bem, Paulinho, porque a gente ainda tem mesmo muita coisa para fazer. A gente toda hora tem que tentar modernizar, trazer novas tecnologias para o dia a dia, né? Mas eu acho que foi muito avanço. O avanço que teve foi significativo, porque na questão de pessoal, de treinamento, de contato com outros lugares, né? Nós tivemos agora uma exposição que teve sobre modernização de processos de aprovação na mesa junto com o pessoal de São Paulo, com a Paula Montalara, que é a secretária de São Paulo, mostrando coisas novas, né? E mais o pessoal do ABC. Então, Osasco hoje ele pode falar assim que ele deu um salto significativo nessa área. Principalmente na região metropolitana, né? Principalmente na região metropolitana. Isso é legal. Agora, Sérgio, o que você tem aí de novidade para nós, em termos de estar saindo do forno para a cidade receber? Olha, acho que queria citar, acho que algumas coisas que não são tão novas, mas é agora que elas estão acontecendo de fato. Porque as operações urbanas, acho que é uma. As operações urbanas elas têm um tempo de maturação. Ela é uma ideia de planejamento, de desenvolvimento que você apresenta para a cidade, apresenta numa operação urbana consorciada, quase uma PPP, que você depende não só de você, mas depende da iniciativa privada para fechar toda essa conta. Desculpa, você tá falando da Tietê 1, Tietê 2. Tietê 1 e Tietê 2. Ah, legal. Tá? A operação urbana Tietê 1, a gente não tem hoje uma visibilidade dela, porque ela está ali atrás da linha do trem, entre a linha do trem e o rio, mas nós temos ali uma avenida inteira construída, que já está no Exército. A Nações Unidas já está toda construída ali por trás e chega pegando o Exército. Estamos em negociações com o Exército para passar pela frente ali do quarto BIL. Do quarto BIL vai sair um túnel que vai ligar na Autonomista e vai desafogar toda a Autonomista. E ali vai ser um novo bairro, um bairro muito grande e planejado. Vai mudar aquela região de Osasco. Ali, ao longo do rio Tietê, nós já plantamos mais de 3.000 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica. A gente não consegue ter essa visibilidade, mas é uma coisa incrível que está sendo feita. E ali nós vamos ter um parque linear com quadras de esporte, com lugar para show, pista de caminhada, ciclovia, ao longo de toda aquela parte do rio Tietê, de 50 metros de largura. Desculpa, só para ir falando enquanto você vai... Esses recursos que vêm, eles são ainda daqueles projetos? Eles têm recursos federais que vêm? Ou a cidade é que está bancando isso? Porque é interessante nós lembrarmos disso agora, nesse momento que parece tão complicado, que está tudo parado, mas não está parado. Estão andando as coisas, não? Então, ali, Paulo, é até pergunta muito boa, porque não são recursos municipais e nem federais. São recursos de iniciativa privada. Pois é. A prefeitura não tem absolutamente... Que é a tal da PPP, né? Que você citou. PPP, é como se funciona como se fosse uma PPP, mas é uma operação urbana consorciada. Então, a gente dá potencial. Nós não trabalhamos com o CEPAC, eu trabalhei com o CEPAC em São Paulo e acabou virando moeda. O objetivo é que não vire moeda, mas vire desenvolvimento, né? Então, a própria iniciativa privada faz a obra e ganha o certificado de capacidade de construção. Então, todas essas obras e as que virão será feito dessa forma ali. E a operação urbana Tietê 1 se junta com a Tietê 2, né? Que ela é muito maior do que a gente enxerga hoje ali. Ela pega toda a região do Bonfim, tudo aquilo, mas é óbvio, os motores principais ali é aquela do desenvolvimento ali do prédio da Prefeitura e da Câmara, que está sendo construído. Né? Estamos ali já com o prédio visível, né? Já está numa altura
Ó, enquanto nós estamos falando, estão passando algumas imagens, né? Mas é em cima do que você está falando. Perfeito. E faz parte, Sérgio. É porque eu estou preocupado com o horário, mas faz parte da operação uma coisa que é muito, vamos dizer, cara, muito querida pela população, que é o novo Paço Municipal, porque vai mudar muito o centro de Osasco, e onde é a prefeitura hoje, me parece que vai ser um grande parque. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque isso é uma coisa que vai mexer e muito com a cara da cidade. Vai ser um grande parque ali, um parque, não é tão grande, mas ele é muito bem localizado e vai ter uma infraestrutura fantástica. Projeto que foi aí, né, quem está ajudando a gente é o Rui Otaki, na parte de arquitetura, né, do urbanismo, e na parte do paisagismo, do Marcelo Faisal. Não? Então, são dois nomes respeitados aí pelo mercado. E o projeto ficou muito bonito, o prefeito apresentou outro dia. E faz parte disso, né, porque a prefeitura, quando sair daquela região e for agora aqui para onde era a antiga Ervi, né, não vai ser só a prefeitura ali, vai ter prédios de apartamentos, vai ter prédios comerciais ali, vai ser uma expansão do centro, um novo centro de Osasco, que condiz hoje, dialoga com a realidade de Osasco. E são dois arquitetos, né? São dois arquitetos. São dois arquitetos. Não, era só para pontuar. Pegando no meu pé, né? O Egídio não veio. É para tirar. Ele está tirando. Olha, eu estou me vingando da ausência do nosso presidente aqui. Aliás, um abração, Egídio, que com certeza está nos assistindo. Mas tem um paradigma que tem que ser quebrado, que dos jovens que nos assistem. E se você não quebrar, sua esposa está fazendo arquitetura, ela vai te bater em casa, que é da questão de ver o arquiteto diferente do planejador. O arquiteto, na essência, é um grande planejador. Com certeza. Às vezes, o que a gente tem que trabalhar em complementariedade é com os projetos do engenheiro, o projeto civil, o projeto hidráulico, o projeto de eletricidade, são complementares, mas você vê por aqui o quanto que envolve o planejamento das coisas, né? Muito interessante isso. Por isso que eu acho que foi muito proveitoso essa ideia, Sérgio, de fazer essa união das unidades que havia na prefeitura e criar aí uma grande secretaria de planejamento, né, urbano. Na verdade, ela agregou a arte habitacional e o planejamento urbano e o geoprocessamento. Então, hoje você tem uma união de todas essas informações para poder fazer uma pujança da cidade, que é o mais importante. Mas, Serginho, agradeço a sua presença, né? Foi de grande valia aqui no nosso programa e vou deixar esses minutos finais para as suas considerações. Primeiro, agradecer a você, Paulinho Contim, o Egídio também, deixar um abraço para o Egídio, que não pôde estar hoje, mas com certeza que nem o Paulo falou, está assistindo aqui. Acho que falar da importância, né, de ter o planejador urbano, independente de ser arquiteto, ser engenheiro, mas pensar a cidade. A gente precisa estar com os olhos no futuro, entendendo o passado e batalhando no presente, né? Então, tenho certeza que o Osasco ainda tem muito para avançar e vai avançar, tenho certeza disso. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Paulinho. Também agradeço a oportunidade. Um grande abraço a todos.